Eu sou Lilian, eu sou trabalhadora do SEMI, do Centro Espírita Mansão da Esperança, que fica no Rio Pequeno, e hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre o projeto Fonte Viva, um livro psicografado por Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel. E antes de iniciarmos a nossa leitura, vamos tranquilizando os nossos corações. Vamos tranquilizando os nossos pensamentos, buscando nos conectar com a espiritualidade superior, com o nosso mentor individual, que nos orienta em nossa jornada de vida. E ele nos leva ao encontro da Mãe Maria, Mãe do Mestre Jesus, a que nos envolve com seu amor, nos fortalecendo nos momentos de dores, nos orientando da melhor forma possível a seguir, e com seu amor ela nos leva ao encontro do seu Filho amado, Jesus, onde no seu exemplo de vida aqui na Terra buscamos compreender e entender o que é o amor incondicional, o que é o perdoar e o que é a caridade. Qualidades que o Mestre exemplificou e não apenas disse que deveríamos seguir. E Ele, com seu amor, nos dá as mãos e nos leva ao encontro do Pai Criador, Deus, onde agradecemos as oportunidades de refazimento e reverenciamos Ele através da prece o Pai Nosso. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como é feito nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, à medida em que perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. E a lição de hoje é o capítulo 69, Firmeza e Constância. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é em vão. Isso foi escrito por Paulo em sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, está no versículo 58. Aqui ele fala sobre firmeza e constância. O que é firmeza? Firmeza é a gente aplicar todo aquele conceito que nós aprendemos como correto, do amor, da caridade, do respeito, da empatia, né? Constantemente. Colocar isso em prática. Seguir o caminho que mesmo que as tentações do dia a dia, as dificuldades, a gente não se deixa vencer, a gente vai seguir em frente. E a constância é a prática diária. Existe até o ditado, né, que a gente tem que praticar todos os dias para criar o hábito. E é verdade, e essa constância, como Paulo já dizia aqui, é a prática de todas essas ações do bem, hoje, amanhã, depois de amanhã, sempre. E não um dia sim, um dia não. Por quê? Porque a constância, apesar que a gente passa por muitas provações, né, muitas provas que dificultam o nosso caminho, ela vai nos orientar, ela vai nos direcionar, vai fortalecer a nossa firmeza, vamos dizer assim, e seguir no nosso projeto de vida. Por que projeto? Porque todos nós temos um projeto, que mesmo que hoje a gente esteja perdido neles, nós temos que encontrá-lo. E é na prática, nessas ações, que a gente vai ter que seguir. E todo o caminho que a gente fizer, como aqui Paulo diz, do nosso trabalho, não é em vão. Tudo, as coisas mais simples que a gente consegue fazer pelas nossas limitações, ela não é em vão. É um trabalho árduo, porque nós temos as dificuldades que o dia a dia nos mostra, né?
E aqui ele coloca: muita gente acredita que abraçar a fé será confiar-se ao êxtase improdutivo. A pretexto de garantir a iluminação da alma, muitos corações fogem à luta, trancando-se entre as quatro paredes do santuário doméstico, entre vigílias de adoração e pensamentos profundos acerca dos mistérios divinos, esquecendo-se de que todo o conjunto da vida é criação universal de Deus. O que ele está falando aqui? Muitas pessoas tendem a ficar achando que se a gente entrar num templo e só orar, que se a gente subir o Morro do Tibete para fazer meditação e ficar ali concentrado, ele vai resolver os nossos problemas. Aqui, o que Paulo está falando, que não, que a gente precisa praticar a ação, a gente precisa sair desse santuário doméstico, que ele chama, que é onde a gente tem todo o conforto, onde a gente tem a garantia de segurança, e enfrentar as dificuldades da vida lá fora. Por quê? Porque nós vivemos numa sociedade, e a sociedade é um dependendo do outro, né? Ela é uma sociedade de interrelacionamentos. Então nós vamos enfrentar diversas coisas ao longo da nossa jornada de vida, não somente conosco, mas com todos aqueles que nos cercam, os familiares, amigos, todos. Então ele fala que a gente não pode ficar em adoração, em vigílias de adoração, em pensamentos profundos, filosofando, pensando apenas, né, sobre os mistérios divinos. Nós temos que seguir o quê? Que a criação é uma obra universal de Deus. Ela é perfeita. Então nós temos que agir para ajudar a nós e principalmente aos outros também, né? Aí ele coloca aqui: fé representa visão. Visão é conhecimento e capacidade de auxiliar. Quem penetrou a terra espiritual da verdade encontrou o trabalho por graça maior. Nós citamos muito, né? A fé raciocinada. Tudo aquilo que a gente escuta ligado a qualquer tipo de religião, nós precisamos pensar, nós precisamos raciocinar. Por isso que ele fala: fé representa visão, uma visão é o olhar, como que a gente olha as coisas, como que ela está interagindo num contexto geral, com todos os seres humanos envolvidos, né? A visão é um conhecimento e capacidade de auxiliar. Então, todo esse conhecimento que a gente vai adquirindo ao longo da nossa jornada de vida, seja na escola, no trabalho, na religião, entre amigos, ela não é para que a gente absorva o conhecimento e guarde o conhecimento. Não. Ele é para que a gente expanda esse conhecimento. Até porque nós só vamos aprimorar ele e entender da melhor forma se a gente colocar em prática e passar para o próximo também, né? E aqui ele fala: quem penetrou a terra espiritual da verdade encontrou o trabalho por graça maior. E o que é terra espiritual da verdade? É a gente entender o nosso íntimo, é a gente buscar o nosso conhecimento, ter a consciência, a percepção da nossa existência, do nosso valor e do que eu preciso fazer, né? É essa terra espiritual da verdade. É o que chamamos no trabalho, no espiritismo a gente fala assim, burilar o espírito, né? A reforma íntima, é a gente trabalhar isso, melhorando a nós mesmos. E quando nós conseguimos penetrar nessa terra espiritual da verdade, é porque nós conseguimos captar o que o ensinamento de Jesus trouxe para a gente. O quanto que é de valor que ele vem e nos faz crescer. É um trabalho de formiguinha,
mas é um trabalho também na sociedade, né? Com os amigos, com os familiares, com o necessitado que a gente vê. Esse é a terra espiritual da verdade, é o nosso interior, é o nosso sentimento. Então, algo que demora um pouco para a gente compreender. Por quê? Porque para que a gente consiga entrar nessa terra espiritual, a gente tem que entender quais são as nossas dores, quais são os nossos defeitos, os nossos vícios. E aí temos que ir trabalhando ele pouco a pouco para ir se libertando. E esse trabalho, ele fica muito mais fácil quando a gente vai para a vida. A gente vai para o mundo e descobre que tem pessoas como nós também que estão lutando. E quanto mais força se une, mais rápido é nós vencemos, nós concretizamos uma ação, né? Por isso que ele fala sempre da firmeza e constância, para que a gente não perca as esperanças e a gente siga em frente dia a dia, hora a hora. O Senhor e os discípulos não viveram apenas na contemplação. Eles não ficaram somente orando, né? Oraram, sim, porém ninguém pode sustentar-se sem o banho interior de silêncio, restaurando as próprias forças nas correntes superiores de energia sublime que fluem nos mananciais celestiais. Nós precisamos, sim. Nós precisamos de momento em momento fortalecer, é como um combustível. O carro não anda sem combustível ou não anda sem agora as baterias, né? Ele precisa ter essa carga e nós precisamos também. Nós, como cristãos, precisamos ter essa ligação com a espiritualidade que vem harmonizando os nossos corpos, os nossos pensamentos, dando vai clarear os nossos pensamentos, os nossos sentimentos. Para isso, a gente precisa, em determinados momentos, entrar num templo, contemplar algo da natureza, mas não somente isso. Nesse momento, a gente vai buscar uma combustão, vai buscar uma energia para que a gente trabalhe em prol. A prece e a reflexão constituem o lubrificante sutil em nossa máquina de experiências cotidianas. É o nosso elixir, né? É o que a gente vai criar forças para o dia a dia, para que a gente consiga vencer os obstáculos. É que a gente vai conseguir olhar as dificuldades do dia a dia e passar por elas sem que a gente fique totalmente abalados, porque é muito difícil hoje a gente falar, olha, passei por esse problema de saúde e não me abalou. Não existe, porque existe uma energia que é consumida do nosso corpo e a gente se desgasta em determinados momentos. Por isso que a contemplação, a religiosidade, essa ligação com a espiritualidade, ela se faz necessário, né? Mas, absorvendo essa energia, tem que ir para campo, tem que ir para o mundo trabalhar, enfrentar as dificuldades do dia a dia que a gente tem. Importa reconhecer, porém, que o mestre e os seus aprendizes lutaram, serviram e sofreram na lavoura ativa do bem e que o Evangelho estabelece incessante trabalho para quantos lhe esposam os princípios salvadores. Aqui ele está falando o quê? Que nem Jesus passou sem o trabalho, né? Jesus trabalhou. Jesus veio e nos mostrou a importância do trabalho, a importância do entendimento, do pensar. Ele entendeu que a caridade, ela é o ponto forte para que a gente vença qualquer coisa. Que não temos que ter o preconceito do trabalho,
E aqui ele coloca aqui, sofreram na lavoura ativa do bem, né? E que o Evangelho estabelece incessante trabalho para quantos lhe esposam os princípios salvadores, ou seja, nós sempre vamos ter trabalho, nunca vamos ficar estagnados. O trabalho enobrece mesmo o homem. E esse enobrecer não é somente o financeiro, né? Ele enobrece o nosso pensar, ele enobrece a visão que a gente tem para o mundo. E isso é importante. Aceitar o cristianismo é renovar-se para as alturas, e só o clima do serviço consegue reestruturar o espírito e santificar-lhe o destino. Aqui ele fala que é aceitar o cristianismo, né? Renovar para as alturas. Mas muitas vezes a gente tem um preconceito e olha para aquele que não é cristão, que é um ateu, e fala, você tem que ser cristão. Não, às vezes ele, como ateu ou outras religiões que não são cristãs, cristã, aquela pessoa ela também age em prol do próximo. Ela também renova para as alturas da forma dela, porque ela está, mesmo que não expressando o seu conhecimento ou a sua atitude de acordo com o cristianismo, ela está fazendo o bem ao próximo. Ela está no trabalho, no progresso do crescimento. Então, a gente tem que abrir também as possibilidades, né, para que a gente não crie os preconceitos tão nocivos que a gente vê neste mundo no dia a dia. Paulo de Tarso, invariavelmente peremptório nas advertências e avisos, escrevendo aos coríntios, encareceu a necessidade de nossa firmeza e constância nas tarefas de elevação, para que sejamos abundantes em ações nobres com o Senhor. Por que Paulo? Paulo ele foi muito enfático em muitas coisas, né? Ele era muito direto. Tanto que quando a gente estuda Paulo, a gente observa que ele era muito radical. Só que a gente também tem que ler que naquela época existia uma cultura envolvida diferente dos tempos atuais. Mas ele, com um olhar muito claro, ele enxergava que as dificuldades do dia a dia, as facilidades que geravam caminhos mais curtos, interrompiam esse progresso de crescimento que a gente tem. Por isso que ele enfatizava que a firmeza e a constância, ela tem que ser muito firme, a gente tem que trabalhar, porque às vezes a gente é firme em algumas posições, mas fraqueja. E se eu começo constantemente hoje, amanhã, depois, fazer a mesma ação, ele vira um hábito. Então eu vou começar a fazer aquilo com menos dor, com menos sofrimento. Agir ajudando, criar alegria, concórdia e esperança, abrir novos horizontes ao conhecimento superior e melhorar a vida onde estivermos é o apostolado de quantos se devotaram à boa nova. Procuremos as águas vivas da prece para lenir o coração, mas não nos esqueçamos de acionar os nossos sentimentos, raciocínio e braço, no progresso e aperfeiçoamento de nós mesmos, de todos e de tudo, compreendendo que Jesus reclama obreiros diligentes para a edificação do seu reino em toda a terra. E essa final conclusão nos mostra a importância que nós temos de sentir todo o ensinamento do Mestre Jesus, do amor incondicional, do perdoar, mas sentir, porque é através do sentimento que a gente muda as nossas atitudes. E aqui ele coloca raciocínio, porque a gente tem que pensar, a gente tem que entender o contexto das coisas, né? E os braços que vêm pelo trabalho. Com isso, a gente vai ser um obreiro de Jesus. Nós seremos aquele trabalhador que tanto necessita nesse mundo, que hoje nós estamos aí.
Então, que a gente consiga ter essa firmeza, essa constância e, principalmente, que a gente tenha um raciocínio claro, consiga a fé raciocinada, entender todo esse contexto que Jesus nos exemplificou e que Paulo aqui enfatiza, e que todo esse nosso trabalho, que todo esse nosso tempo que a gente vai aplicar com a firmeza e com essa constância, ela não será em vão. Nós estamos agora num momento de transição e nós seremos recompensados nessa nova era, né, de regeneração. Então, que a gente consiga compreender o que é esse significado dessa lição do Fonte Viva, é essa fonte de amor que a gente tem que beber, de conhecimento, de clareza para nossa alma. E vamos agradecendo e finalizando através de uma vibração de paz, amor e equilíbrio a todo o universo, a todos os planetas, em especial ao nosso planeta Terra, que em alguns países ainda estão em guerras, que essas pessoas, esses dirigentes recebam os bálsamos da espiritualidade para ter compreensão sobre a necessidade da humanidade. Vamos vibrando saúde, compreensão a todos os enfermos do corpo físico, da mente, da alma, que eles possam ser abençoados e iluminados. Vamos vibrando por nós, para que possamos entender e ter a força do trabalho, a força e a clareza da necessidade desta mão que a gente tem que colocar para ser um obreiro. Que a gente abençoe e consiga receber as bênçãos do Mestre Jesus. E vamos pedir permissão para vibrar por nossos lares, onde nós estamos fazendo esse evangelho, para compreensão. E agradeço a todos, que tenham uma ótima semana.